Chegamos então ao tema mais importante, ou um dos temas mais importantes do nosso curso, chamado Transformação da Energia. No tema anterior nós falamos sobre o diagrama interno do homem, falamos sobre essas diversas estruturas relacionadas com aquilo que compõe a nossa realidade, do corpo físico até o nosso ser. Falamos que essas estruturas precisam de energia e nesse tema nós vamos falar exatamente sobre isso. A síntese de todo o conteúdo que a gente estuda no curso está em 3 pontos ou fatores. O primeiro a gente vê essencialmente no tema 4, como dissolver o ego, como eliminar aspectos da nossa natureza inferior. O segundo nós vamos ver justamente nesse. Vamos falar sobre essa energia, energia como dinheiro, né? Com dinheiro a gente pode comprar coisas, com dinheiro a gente pode fazer coisas boas ou não, né? Depende da forma como a gente utiliza tudo isso. E se ele falta, a gente sente, a energia também. Se falta energia, a gente não consegue fazer as coisas, a gente não tem disposição muitas vezes. Então é muito interessante a gente entender algumas energias que a gente tem, que também são conceitos utilizados na acupuntura, homeopatia, na própria meditação, e entender como essa energia é transformada. E esse é o único tema que a gente fala também sobre a sexualidade humana, que também é um dos temas de grande importância para a nossa vida, porque aí muitas vezes a pessoa triunfa ou fracassa, aí muitas vezes está o início ou o término de um relacionamento, aí muitas vezes também está relacionado à forma como a gente se une a alguma pessoa e como a gente pode constituir ou perder uma família. Então essa energia, a energia sexual, é a energia mais poderosa que existe, porque é a única energia capaz de criar uma vida. A energia do pensamento, das emoções, por mais importantes que sejam, não são capazes de fazer isso. Então também a gente vai reservar um momento para falar sobre isso. Muitas vezes na química se herda alguns termos utilizados na alquimia medieval. Um deles, além dos diversos elementos que a gente fez isso ao constituir a química como ciência, a gente tem o termo transmutação, que é utilizado até hoje. Transmutação significa transformar uma coisa bruta em uma coisa mais fina, refinar. Então a transmutação da energia, que é a base desse tema, é a transformação de uma energia mais bruta que o nosso corpo produz em uma energia mais sutil, que vai melhorar a nossa saúde, a nossa disposição, ajudar a eliminar o ego, realmente avivar os nossos chakras, que tem a ver com cada uma das glândulas responsáveis por secretar os hormônios que regulam a nossa vida. Então, transformação. Para a gente entender, então, como é que essa energia se transforma, é interessante primeiro a gente entender como ela se forma, qual que é a origem dela, como é que a gente pode ter uma energia de boa qualidade em sua própria formação. Então, existe uma origem que é dividida em 3 aspectos ou 3 alimentos. Existe o alimento que a gente come, né? Aquilo vai naturalmente se converter em energia e naturalmente quanto mais esse alimento tem qualidade, melhor. Então quanto mais natural é o alimento, melhor é a energia que ele tem. Quanto mais processado, muitas vezes é aí que a gente precisa evitar. Estimulamos também os alimentos orgânicos. Muitas vezes a pessoa tem até uma hortinha em casa ou no sítio, ou tem alguém que planta. Isso tudo ajuda muito a qualidade da nossa energia. A forma como se come, não comer depressa, não comer fazendo várias outras coisas, tudo isso vai incidir numa melhor qualidade da nossa energia. Esse é um tipo de alimento. A gente consegue até passar dias, semanas sem comer. O próximo alimento está relacionado com a nossa respiração.
Poderíamos dizer que o ar que a gente respira também é um alimento, porque a gente não consegue manter a energia na intimidade de cada célula sem o oxigênio que a gente obtém ao respirar. E sem respirar, em poucos minutos, realmente o nosso corpo não resistiria. Então a qualidade das nossas respirações também incidem na qualidade da nossa energia. Por vezes, só de realizar algumas respirações profundas, a pessoa já consegue se acalmar, já consegue alcançar um equilíbrio nesse centro emocional, nessa energia emocional. Então a respiração também é um dos aspectos de grande importância. E o último, a gente talvez não passaria um instante, é sem as impressões que nós captamos pelos 5 sentidos. Nós temos a visão e a audição, que são os sentidos que geralmente a gente está mais atentos, né, ao que a gente vê, ao que a gente ouve, mas a gente também tem o tato, a gente tem o paladar, a gente tem o olfato. Desses 5 sentidos, nós temos a nossa percepção do mundo. Só que o que a gente percebe do mundo, muitas vezes, não é a realidade dele. O que acontece com aquilo que a gente come? É transformado. Nosso sistema digestivo transforma esse alimento em energia. O que acontece com o ar que nós respiramos é transformado, porque a gente tem um sistema respiratório responsável por permitir que esse oxigênio possa se converter em todas as transformações que as nossas células necessitam. Agora, as impressões que a gente recebe, a gente precisa aprender a transformá-las. Porque se a gente vê algo e não transforma, aquilo se torna um alimento para o ego. Vamos dar o exemplo que foi citado já de Mozart, como se diz que numa briga com a sogra, ela brigando com ele, falando coisas terríveis, ele se inspira e dessa inspiração surge o auge da flauta mágica. Muitas vezes é assim, nos momentos mais terríveis são os momentos que a gente mais aprende, mas percebemos que daquilo que a pessoa ouvia e via, ela transforma as impressões, transforma a energia e aquilo se torna um alimento para a consciência dela. Então tudo isso está relacionado com a gênese, com a formação da nossa energia. Um outro aspecto, depois que essa energia é formada, com a qualidade que a gente consiga permitir, a gente sempre vai buscando melhorar, essa energia pode ser perdida. Então, quanto mais intensa é a perda da energia, mais terríveis são as consequências. Quando a pessoa fica extremamente irritada, quando a pessoa abusa de substâncias, do álcool, de drogas, quando uma pessoa faz realmente a coisa errada com muita intensidade, quanto maior é essa intensidade, maior é a perda da energia e, naturalmente, maior é a consequência nociva que ela está trazendo para ela e para os outros. Num instante de ira, de raiva, quanta energia se perde e quanto precisa para essa pessoa se recuperar depois que ela perdeu. Então é muito interessante a gente estar atento a isso. Porque não para se sentir culpado, nem ter medo de perder, mas realmente para a gente compreender e ser inteligentes e não permitir que isso aconteça, né, com a gente. Ou ir compreendendo para que isso deixe de acontecer. Esses aspectos, conforme a gente vai reconhecendo aquilo que a gente considera erros e aquilo que a gente vai considerando prejuízos. Então, quando a gente diz respeito à perda da energia sexual, lógico, a gente poderia falar de coisas terríveis que são descritas até mesmo nos livros médicos de psiquiatria. Então, a gente tem aqueles vícios ou dependências sexuais, prostituição, pornografia, masturbação. Todos esses vícios, eles realmente geram um prejuízo imenso na vida de uma pessoa. E quando a pessoa realmente reconhece isso, ela consegue mudar. Em maior ou menor intensidade, essa perda da principal energia que a pessoa tem, para a pessoa que aprecia as religiões, né, como a gente, é o aspecto, é a energia criadora. O Criador
É chamado assim, né? Deus é chamado de Criador pelo poder de criar. E a gente tem essa semelhança de criar também. E olha como a nossa energia pode ser mal conduzida e o respeito por ela permite que a pessoa tenha um sucesso no relacionamento dela. E quando a gente vai refletindo sobre isso, a gente encontra também a distinção do celibato e da castidade. Como nos temas dos 4 caminhos, em que o fakir, o monge e o yogi dos nossos estudos praticaram celibato, se afastaram tanto da sociedade quanto de tudo que tem característica sexual. Isso é o celibato. A castidade é diferente. Na castidade científica, a pessoa tem um respeito pela sexualidade, ela tem um respeito pela energia sexual, ela respeita as pessoas, ela não comete adultério e ela não comete o que em termos arcaicos se falaria fornicação ou ejaculação ou a perda dessa energia sexual. Então isso nos livros tanto ocidentais quanto orientais, nesses temas, dentro das culturas cristãs, né, dos mais diversos aspectos, a gente encontra essa terminologia dentro da medicina integrativa, do estudo dos chakras, da origem do Tantra, que eram realmente aspectos que traziam a energia sexual de uma forma muito respeitosa, marcava essa questão da não ejaculação, de conservar essa energia. Então, quando a pessoa aprende a conservar essa energia, ela pode aprender a transmutá-la também. Existem 2 orientações muito importantes que a gente deve falar antes de concluir esse tema. A primeira serve para todos e a segunda a gente vai falar especificamente para os casais. Mas observamos que na antiguidade a linguagem era muito diferente. Tudo era dito como mistério, símbolos em pirâmides, em templos, uma linguagem mais hermética, porque as sociedades da época eram muito diferentes, a gente não conseguia falar tão abertamente alguns assuntos. Hoje tem suas dificuldades, mas a mudança é muito importante. Se nós observamos no caduceu do deus Hermes ou do deus Mercúrio, né, nós temos aquele símbolo da medicina, chamado caduceu de Mercúrio. Essas mesmas 2 serpentes entrelaçadas nesse caduceu, como a gente pode ver na imagem, são serpentes que representam a técnica de transmutação. E que esse símbolo não é exclusivo da cultura greco-romana. Os antropólogos especialistas conseguiram observar esse símbolo em toda a superfície do planeta, fazendo alusão, como a gente compreende, a como essa transformação da energia acontece. Então, dentro dos estudos dos meridianos, como se vê na acupuntura, se observa também os chamados canais de Ida e Pingala, que são canais que partem da base da coluna até o entrecenho e se entrelaçam justamente como esse símbolo, né, do caduceu, que é utilizado em outras ciências, não é só na medicina, na contabilidade, na enfermagem, tem as suas variações, mas tem relação justamente com o poder, com o conhecimento, com essa capacidade de uma mudança tão importante. Uma mudança não para ir e voltar, né? Realmente uma conquista. Então essa transmutação tem realmente diversas técnicas, mas a base realmente é trazer essa energia desde a base da coluna, da região dos órgãos sexuais, até o entrecenho e depois até o coração. Na prática que a gente vai fazer ao final, nós realizamos com 2 mantras. Um que faz mentalmente, o mantra Ram, e outro que faz verbalmente, que é o mantra Sa. Inala, imaginando essa energia até o entrecenho, entrelaçando em relação à nossa coluna, até chegar ao entrecenho e depois até o nosso coração. Então, Sa, né? O Ram faz mentalmente e o Sa faz verbalmente. Então, teríamos diversos aspectos para se aprofundar nesse tema, mas a gente pode, por toda a vida, ir aprofundando e estudando aspectos mais importantes. A gente pode recomendar também diversas bibliografias.
para alcançar esse objetivo e servir de suporte. Mas antes da gente concluir, nós gostaríamos de falar algumas orientações sobre os casais. Mesmo aquelas pessoas que já têm uma relação afetiva, pode ser que um não queira e o outro queira, não tem problema. Mas se você quiser conservar a sua energia, a gente consegue, e se o casal conserva essa energia, é possível perceber que essa relação ela dura mais tempo. E além de durar mais tempo, ela é mais prazerosa, ela é mais intensa. E essa energia ela é transformada, ela vai para a nossa consciência. Então existe o prazer, ele é até mais forte, mas existe a transformação dessa energia. E no começo, namorar sem perder é o difícil. Mas se isso faz muito sentido para ela e ela quer, ela busca, ela pode alcançar isso que é chamado de castidade científica, que é a transformação dessa energia, e não o celibato, que muitas vezes é caracterizada como realmente, muitas vezes até um rechaço a tudo que tem a ver com sexualidade. Então realmente a gente recomenda muito. Depois a gente pode também passar algumas bibliografias. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, se sentirem alguma necessidade, quiserem perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. Temos outros instrutores também que a gente pode indicar, também podem ficar à vontade em relação a isso. E antes da gente concluir totalmente o tema, vamos fazer a nossa meditação. Com os olhos fechados, numa posição confortável, sentindo energia na região sexual, na base da coluna. Com o mantra Ram, imaginamos essa energia indo até o entrecenho, entre as sobrancelhas, e com o Sa, imaginamos ela se fixar no chakra cardíaco, na região do coração. Podemos começar. Sa. 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 Suficiente. Esta também é uma prática importante para realizarmos todos os dias, sentindo o nosso corpo, como tudo muda, com uma prática tão rápida. Vamos percebendo, quanto mais a gente pratica, vamos aprendendo a fazê-la corretamente e com mais intensidade. E essa energia vai sendo direcionada para a gente controlar a mente, as emoções, os instintos negativos, se inspirar, ter vitalidade. E podemos seguir quanto tempo nós quisermos com essa prática e fazermos também essa técnica quantas vezes acharmos necessário. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.